Glória a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Quem vos cumprimenta é o teu irmão em Cristo, pastor Miguel, diretamente aqui do estado do Pará. Já estamos ao vivo pelo canal A Voz do Filho de Deus, para todo o Brasil e para todo o globo terrestre. Sejam todos bem-vindos neste humilde canal, aonde com certeza Deus irá falar com você. Deus tem uma palavra e a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é maravilhosa para nossas almas. Glória a Jesus, a paz do Senhor para a nossa querida irmã Andréia Pereira, juntamente com o pastor Adriano, já estão acompanhando esta live diretamente ali da Ilha de Marajó, na cidade de Salvaterra. Sejam grandemente abençoados por Jesus nesta noite. A paz do Senhor também ao nosso querido irmão Benedito Souza, diretamente ali de Santa Catarina, já nos acompanha nesta noite de segunda-feira. Também a paz do Senhor ao nosso querido irmão Antônio Carlos, ali da IPFD de Arapoti. Deus abençoe, irmão Antônio Carlos. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor para a irmã Maria Nízia, diretamente da cidade de Souri, ali na Ilha de Marajó, também já nos acompanha. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmão Guilherme Sabino. Deus abençoe, servo de Deus, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor para a nossa irmã Vera Lúcia. Que Deus abençoe, ali da IPFD do Espírito Santo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que nesta noite a mão do Senhor os alcance e venha com as grandes bênçãos e vitórias sobre o seu povo. Aleluia. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Estamos aqui e podemos falar da sua grandeza, do seu amor, a sua palavra, que é poderosa. Agora também entra nesta live, já participa ele, o pastor Adriano, grande homem de Deus, diretamente da Ilha de Marajó. Aleluia. Brevemente estaremos aí na Ilha de Marajó, né, irmãos? Vamos chegar ainda, não está marcado o dia, mas Deus já sabe, já está marcado na agenda do Senhor. Está chegando aí na Ilha de Marajó, juntamente com o pastor Adriano, e o nome do Senhor será glorificado, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus, aleluia, que tem nos resgatado lá da escravidão, do pecado, e tem nos colocado na sua maravilhosa luz para nós o adorarmos na beleza da sua santidade. A paz do Senhor ao nosso amado e querido irmão Edésio. Deus abençoe nosso irmão Edésio Souza Ramos, que sempre está compartilhando conosco, que está sempre, meus amados irmãos, participando, aleluia, das lives, segunda-feira. Que Deus abençoe o irmão Edésio, dando saúde, vitória e continuando usando nas suas mãos na pregação da palavra. A paz do Senhor, irmã Railde. A irmã Railde, diretamente ali da IPFD do Maranhão, já participa conosco. Que Deus abençoe todos os irmãos aí no Maranhão, sejam ricamente abençoados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar. A oração é a chave da vitória. Vamos falar com Deus, nosso Pai. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença, nesta noite estamos a clamar, pedindo a Ti o Teu perdão, a Sua misericórdia nos alcance, lava-nos completamente com Teu sangue e venha nos utilizar como instrumento em Tuas mãos, que o Senhor venha falar ao coração dos irmãos, das irmãs, que tiraram exclusivamente este momento para ouvir a Sua palavra. Eu Te apresento cada inscrito deste canal, vai libertando aqueles que estão oprimidos, vai sarando os que estão feridos, dando saúde aos que estão doentes,
Faça maravilha através da tua palavra, alcança os lares e faz a obra em cada coração para a glória do teu santo nome. Ó Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, clamamos por socorro, clamamos por misericórdia. Visita o pastor Wélio Andrei ali, Senhor, no Maranhão. Também visita a nossa irmã, aleluia, Tânia Maria, aleluia, Alves, que o Senhor venha dar vitória. Visita a nossa irmã Zilvânia, ali, meu pai, em Tailândia. Visita o pastor Roberto, nosso irmão Jorge Laedes também. Visita a nossa irmã Eliane Maria, em nome de Jesus, meu pai. Vai dando vitória ao teu povo. Visita todos os nossos irmãos, aqueles que neste momento vão com exclusividade, meu Deus, aleluia, ouvir a tua palavra. Fala conosco, porque na tua palavra tem poder para libertar, para transformar, para ressuscitar e para fazer maravilha. Em nome de Jesus nós te pedimos, oramos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Tânia. Deus abençoe a todos que já estão aí. Glória a Deus, que Deus continue sustentando com a sua mão poderosa. Que maravilha, né, meus irmãos? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um alimento para nossas almas, né, irmãos? Ela é água que sacia, então não se limite. Beba desta água que a tua alma, a nossa alma, ela necessita desta água salutar, desta água viva que jorra do trono do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Você que tem aí a Santa Bíblia, abra mesmo no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O capítulo é o 14. Iremos ler apenas o versículo 33. Lucas capítulo 14, verso de número 33, para a nossa meditação. A paz do Senhor para minha esposa, Ana Xavier, e também já está aí participando desta live maravilhosa. Glória a Deus. Sempre que os irmãos orarem, apresente o meu sogro, nosso irmão Vicente, né? Ele ainda está na UTI, precisa do milagre do Senhor. Sempre que você dobrar o teu joelho, aleluia, orem, o Senhor entrega a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, Lucas capítulo 14, verso 33, que diz assim a Santa Bíblia, a palavra poderosa de Jesus. Glória a Deus. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Glória a Jesus. Vamos recapitular a palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmã Thalita. A paz do Senhor, irmão Rafael da Silva. Vou recapitular aqui. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Glória a Jesus. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? É a palavra de Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmã Francisca Medrade. A paz do Senhor ao irmão Jorge Medrade, aí na Vila Águas Claras. Que a mão do Senhor continue fortalecendo este casal de ancião que tem perseverado na sã doutrina do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmão, para nós, para nosso elevo espiritual, nesta noite gloriosa, aqui em Lucas 14, 33, é Jesus, o próprio Jesus aqui, falando acerca da renúncia. E o que é renúncia, pastor? Irmão, renúncia é abrir mão
da minha vontade, do meu ego, da nossa vontade, do nosso ego, aleluia, dos nossos desejos e prazeres, para fazer exclusivamente a vontade de Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Isso é renúncia. E todo crente salvo, não é verdade? Todo aquele homem ou aquela mulher que queira ter uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, que queira morar no céu com Cristo, tem que renunciar, tem que ter renúncia. A paz do Senhor ao nosso irmão Valdemir, e também a paz do Senhor à nossa irmã Nataliana. Glória a Deus. Tem que ter renúncia. Sem renúncia, meus amados irmãos, aleluia, o homem não pode seguir a Jesus. Nós podemos, meus amados, aqui fazer uma colocação da renúncia comparada a uma resposta. Amém? A uma resposta do pecador para o convite de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Por exemplo, irmão, quando nós não conhecíamos a Cristo, a paz do Senhor, irmão Marcelo Quadros, a paz do Senhor, irmã Keila Souza, glória a Jesus. Quando nós não conhecíamos a Cristo, aleluia, que nós éramos lá do mundo, escravo do pecado, que nós servíamos a servidão deste mundo, às vezes lá nós fazia renúncia também, você sabia? Por exemplo, quando eu era jovem, se alguém chegasse, até fosse na hora do almoço, eu fosse sentar para comer, e alguém chegasse lá fazendo um convite, dizendo, olha, vamos jogar futebol, eu deixava o almoço de lado, a comida para lá, e ia jogar futebol, quer dizer, renunciava aquilo que eu queria, eu queria muito ali me alimentar, mas quando chegava aquele convite, eu tinha que fazer uma escolha, ou o futebol ou a comida, então renunciava ali ao almoço, ia jogar futebol, porque era escravo do pecado, não é verdade? Era escravo do pecado. A mesma forma, a renúncia para seguir a Jesus funciona basicamente desta forma. Você lembra quando Jesus, ele passou lá na praia do mar da Galileia, que ele encontrou lá um grupo de pescadores que estava ali organizando os seus utensílios, os seus materiais de pesca, aleluia. Quando Jesus passa, Jesus olha para eles e diz, siga-me. Jesus estava fazendo ali um convite para eles. E qual foi a resposta? A resposta foi que a Bíblia diz que eles então deixaram tudo e seguiram a Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Deixaram tudo e seguiram a Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é renúncia, meus irmãos. É renunciar algo que aparentemente é bom para a carne, é bom para o meu entendimento, seria bom para os meus desejos, para os meus prazeres, mas eu tenho que tomar uma atitude agora de largar tudo isso para atender o convite de Jesus. Jesus, ele está dizendo, aleluia, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma questão de escolha. Ele não está obrigando ninguém, mas ele está colocando ali, meus amados, uma proposta de salvação, que se alguém quiser escapar da morte eterna, e se alguém quiser escapar do inferno, alguém quiser ter o nome escrito no livro da vida, tem que tomar a sua decisão, o que seja, tem que dar a resposta exata, abrir mão de tudo. Quando a Bíblia fala de tudo, está falando, irmão, que quando nós na nossa natureza pecaminosa, quando nós vivemos lá fora,
que nós estávamos do lado de fora, aleluia, mas Jesus nos chamou para entrar no seu reino. Mas para entrar no reino de Cristo, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar à mentira, tem que renunciar, aleluia, o adultério, renunciar o segundo casamento, tem que renunciar o futebol, tem que renunciar, meus amados irmãos, a vontade da carne, os prazeres mundanos, para seguir a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ei, nada pode tomar o espaço na tua vida que é para Jesus assumir. Ou que seja, ou Jesus é o primeiro na sua vida, ou então você não terá Jesus. Ou você se esvazia de tudo para se encher de Cristo, se esvazia do mundo, do ego, da mentira, das coisas profanas, da idolatria, para ter Jesus, ou então você vai estar num caminho errado, aleluia, sendo um crente vazio, sem ter o direito da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas pastor, é difícil renunciar? É, só que não é impossível. Para quem toma uma decisão de seguir a Jesus, de renunciar às coisas do mundo, vai ser taxado de louco pelos mundanos. Você lembra de quando a pessoa quer, irmão? Você lembra de Mateus, quando ele estava lá na coletoria, coletando os impostos? Pois é, quem não quer estar num lugar desse, não é verdade? Um lugar que dá muito lucro, um lugar que faz a pessoa ganhar bem, ter muito dinheiro. E você sabe que quem ganha muito dinheiro, ele tem o que quer que o dinheiro possa dar, só não o céu. Mas se ele quiser carro novo, ele tem, casa bonita, trocar de mulher, ele troca até a fisionomia, troca a cor do cabelo, manda afilar o nariz e assim sucessivamente, porque tem muito dinheiro. Mas quando alguém ouve a palavra e deixa a palavra adentrar no seu coração, todas essas coisas perdem o sentido diante da palavra poderosa e do convite incomparável de Jesus. Porque Mateus estava lá coletando os impostos e Jesus passa, e olha que Jesus não colocou nenhuma proposta para ele dizendo: olha, vem, me segue porque eu vou te dar isso, aquilo outro. Não, Jesus só falou: segue-me. E a Bíblia também vai dizer que ele deixou tudo, porque tem que deixar tudo, irmão. Não adianta você deixar de fumar e continuar jogando. Tem gente que diz que é crente, não joga futebol, não joga baralho, mas está lá no jogo do celular, está lá no jogo, aleluia, meus amados irmãos, das plataformas digitais, está lá no Kawaii, está lá no TikTok. Então você não renunciou tudo. Não adianta renunciar só a metade. Não adianta parar de fumar e continuar sendo cachaceiro. Não adianta parar de beber cachaça e continuar fofocando. Não adianta parar de fofocar e continuar mentindo. A renúncia, ela tem que ser exclusiva e total. Jesus falou: se vocês não renunciarem a tudo quanto têm, vocês não são dignos de me seguir, de ser meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. A renúncia tem que ser exclusiva. A renúncia tem que ser total, para que o homem se esvazie da sua vanglória, se esvazie da sua soberba, da sua arrogância, da sua ignorância, para que Cristo adentre em sua vida e preencha as lacunas que há no recôndito do seu coração, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Então este homem ou esta mulher
será um discípulo, uma discípula, um seguidor, uma seguidora de Jesus. Será um servo de Deus, uma serva de Deus, comprado, lavado e remido com o sangue do Cordeiro que emanou na cruz do Calvário. E tenha certeza que todo aquele que faz esta renúncia não perde nada, mas pelo contrário, ganha algo muito valioso que o dinheiro não pode comprar, que é o céu por herança, é ter o nome escrito no livro da vida, é ser verdadeiramente, aleluia, o herdeiro das mansões celestiais, que Cristo garante e dará para cada um daqueles que forem fiel até o fim. Louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas hoje, irmão, nós vemos aí muitas pessoas que se dizem crente, dizem que estão servindo a Jesus, dizem, aleluia, estão aprendendo com Cristo, mas não renunciaram nada. Hoje você vê eles com os brincão nos altares da igreja, do templo lá, aquelas mulheres de calça, os homens de bermuda, as mulheres com os cabelos cortados, e a Bíblia diz que o cabelo foi dado para a mulher no lugar do véu. Então é honroso para a mulher ter cabelo crescido, mas desonroso é para os homens ter cabelo crescido. E hoje está tudo, meus amados, uma inversão de valores. As mulheres querem andar com aparência de homem, o homem com aparência de mulher. E olha aí que hoje estamos vivendo aí num tempo muito maligno, que é a época do carnaval. O carnaval, meus irmãos, nasceu lá nos quintos dos infernos. O regente do carnaval é o próprio Satanás. E só vai para o carnaval quem é servo do diabo, pessoas oprimidas pelo inimigo. E hoje tem pastores aí que comemoram o carnaval. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque ele também é um servo de Satanás. Esses pastores mundanos que comemoram o carnaval, eles, meus amados, vão queimar no fogo do inferno se não se arrependerem. Por isso Deus está exigindo renúncia do seu povo. Escapa pela tua vida, não vai atrás desses lobos. Não acredite nesta conversa furada de que não tem nada a ver. Tem que renunciar às vaidades, renunciar às pinturas, pois tudo isso é uma falsificação para que as pessoas venham apresentar uma aparência falsa, um cabelo falso, e tudo que é falso não pertence ao povo de Deus. Por quê, pastor? Porque o povo de Deus já renunciou à falsidade, o povo de Deus já renunciou às maquiagens, o povo de Deus já renunciou à mentira, o povo de Deus já renunciou ao mundanismo. O povo de Deus agora marcha em direção da Nova Jerusalém, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. O povo de Deus não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque o povo de Deus já tem a direção, e a direção é para cima. É para cima que é o lugar da igreja, comprada e lavada pelo sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Santo é o nome do Senhor. Então tem que ter renúncia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Sem renúncia, você não pode seguir a Cristo. Por quê? Porque a misericórdia de Deus tem vindo ao teu encontro. O convite de Deus está aí convidando a você para ser um cidadão do céu, para ser uma cidadã do céu. Mas você vai responder através da renúncia. Mateus estava na coletoria. Ele deixou tudo lá e seguiu a Jesus. E você está onde? Você que me ouve, você que vai ouvir esta gravação, está no segundo casamento, a tua esposa está viva, o teu marido está vivo, então deixa tudo, deixa esse casamento que não é válido perante a Deus, porque você casou e deixou a tua primeira mulher, e agora casou de novo. Deixa esse adultério e segue a Jesus. Aleluia. Os discípulos estavam na praia lavando as redes, mas deixaram tudo para seguir a Jesus.
E você está onde? Na política? Então deixa essa maldita política de Satanás. Renuncia aí esses aparatos do inimigo. Renuncia esta prática de mentir, de caluniar, de escandalizar, e segue a Jesus o Nazareno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem que renunciar, meus irmãos. Tem que renunciar, minhas irmãs. Quem sabe você conhece alguém, ou você que está ouvindo, precisa renunciar à jogatina. Você que diz que é crente, mas está aí na frente da televisão, nas novelas, renuncia a este trono de Satanás. Renuncia agora a esse esgoto podre que jorra do inferno para contaminar a tua alma, a tua mente, o teu coração. As redes de televisão, os canais de televisão são o esgoto que contaminam a mente, que envenenam o coração do homem e da mulher. Oh, meus irmãos, hoje o inimigo tem afetado a moralidade, os valores, os princípios de valores têm se investido. Hoje a maioria das mulheres já não valoriza o lar, os maridos já não respeitam as suas esposas, os esposos já não respeitam as suas esposas, os filhos, pais e assim sucessivamente. Sabe aonde eles têm aprendido? Através da maldita televisão, através das redes sociais, que tem, meus amados, fertilizado a mente de muitos com esta podridão. E hoje as leis são contrárias à lei de Deus, a lei dos homens, a lei da terra. Elas contradizem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Pela lei do homem, a mulher pode deixar o marido e casar até 100 vezes se ela quiser. O marido pode deixar a esposa e casar quantas vezes quiser. Mas pela lei de Deus, o casamento é até que a morte os separe. O mandamento de Deus é esse, que o homem, aleluia, honre a sua esposa, e que a mulher não abandone o seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós devemos nos esvaziar de todos esses ensinamentos mundanos. Você que congrega aí nessas igrejas mundanas, aonde o pastor é um noveleiro, é um político, aonde a mulher do pastor anda cascavelando no meio da igreja, que nem uma cobra, aleluia, no salto alto, na maquiagem, nas unhas postiças e assim sucessivamente. O diabo tem inventado tanta coisa, meus irmãos. E os crentes mundanos renunciaram foi a doutrina, renunciaram foi Jesus, para abraçar as vaidades de Satanás. Aleluia! E ainda dizem que são crentes, ainda dizem que são de Deus, ainda dizem que estão servindo a Jesus, com o coração cheio do pecado, com o coração cheio de idolatria, porque hoje, irmão, o Brasil está cheio de idólatra. A maioria, principalmente aqueles que se dizem crente, já escolheram o seu partido. Quem não é de direita é de esquerda. Mas tem um povo ainda que seja pouco, que é de Jesus. Quem é de Jesus não escolhe partido político, porque a política é de Satanás e os políticos também, todos que estão lá, pastor, mas não venha me dizer, porque lá na política, lá no Senado, lá no parlamento, lá, aleluia, no legislativo tem lá pastores, todos são de Satanás. São pastores profanos, corruptos, mentirosos, que estão roubando a consciência do povo, estão mentindo. Aleluia, um verdadeiro pastor jamais se envolve em política. Um homem de Deus jamais se contamina, se elamia na política, que é uma sujeira total. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos.
Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, não entra nessa corja de lobo, mas pelo contrário, pastor, nós precisamos, aleluia, do Senado, dos senadores, dos deputados, para defender a igreja. Eles não defendem nem eles mesmos, quem defende a igreja é Jesus. A igreja não precisa de mentirosos, de enganadores, de trapaceiros. A igreja, ela tem o seu advogado, que é Cristo. Foi ele que morreu na cruz do Calvário, foi ele que nos defendeu quando o diabo queria nos matar. Ele chegou e assumiu o nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quem defende a igreja é Jesus. Pastor, mas se nós somos presos e se morremos por Cristo. Aleluia, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim, salvá-la-á. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não dependemos desses homens corruptos, avarentos e soberbos, que ficam, meus amados, discutindo, que ficam difamando uns aos outros. Renuncie hoje, renuncie agora à política, renuncie agora a esta igreja mundana, aonde esse pastor não tem doutrina, aonde esse pastor é um jogador de futebol, quando ele não vai para o campo, mas senta na frente da telona e fica lá assistindo o jogo. Ei, irmão, isso aí não é de Deus não, esse pastor aí não é de Deus não. Ele é um lobo, ele é um falso profeta, ele é um mercenário, está enganando você. Ele quer só o teu dízimo e as tuas ofertas, mas a tua alma ele não zela, porque quem zela da tua alma ensina você a renunciar ao mundo, ensina você a renunciar ao pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. Se a mulher deixar o marido, que fique só com Cristo. Se o marido deixar a mulher, que fique só com Cristo. Porque essa doutrina não é minha, é de Jesus. Foi Jesus que falou que aquele que divorciar da sua esposa e casar com outro, aleluia, louvado seja Deus, com outra, está no adultério. E quem casar com a divorciada adultera também. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aconteceu alguma coisa errada, não deu certo, se separou, então viva, veja se você vai conseguir viver só para Cristo. Não é para separar e viver também na prostituição, no adultério. Separe e vive só para Jesus. Esse não é o conselho, esse não é o certo. O certo que pode separar o casamento é só a morte. Mas existem situações de abuso de autoridade. Hoje em dia isso, meus amados, o diabo tem alastrado através da televisão e da rede social. Então viva só com Jesus, minha irmã. Renuncie tudo pelo céu, o céu vale a pena. Viva só para Jesus, meu irmão. Deixe tudo pelo céu, vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarde no seu coração, aleluia, que o crente verdadeiro, ele já renunciou tudo para se encher da presença de Deus, para ter o céu por herança. Pastor, mas como assim renunciar tudo aquilo que quer assumir o lugar de Deus? Ei, você que idolatra a tua família e coloca a tua família em primeiro lugar, você tem que renunciar a isso. Isso não quer dizer que você vai abandonar, isso não quer dizer que você vai largar de mão, mas você tem que colocar Jesus como prioridade, porque tem pessoas que deixam de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de mulher, para fazer a vontade de marido, para fazer a vontade de filho. Aleluia, e isso é errado. Jesus é o primeiro, ou então não, você não tem ele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Porque também, meus irmãos, tem pessoas aí
aleluia, que diz que é crente há tantos anos, nunca deixou de ser idólatra. Idolatra filho, filha, pai, mãe, mulher, tem um time de futebol preferido, né? Louvado seja Deus, idolatra homens. E na verdade, idolatria, seja ela o qual for, é pecado. Somente a Jesus devemos adorar, porque só Ele salva, só Ele liberta, só Ele transforma, só o Senhor é Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Ah, pastor, eu estou passando aqui uma provação, o meu lar está sendo destruído. Ei, não deixa o diabo destruir o teu casamento, não. Não deixa, dobre o teu joelho no chão. Se você é um crente fiel, tem obedecido a sã doutrina, você tem a autoridade de Deus na tua vida. Não vai atrás do falso profeta, não. O falso profeta, ele vai dizer para você: deixa essa mulher, não serve para ser tua esposa. Você tem um ministério a cumprir, arruma outra, uma varoa que te acompanhe nas missões. Isso é o diabo que quer ver você no adultério. A esposa é aquela que você casou com ela. Aleluia, essa é tua esposa. O Senhor foi testemunha deste casamento. Foi Ele que selou que até a morte o separe. Você ainda está viva, a tua mulher está viva. Ah, pastor, mas está uma luta terrível. Mas Jesus vai jogar por terra este demônio da separação, o demônio do divórcio, este demônio que destrói o lar e a família já está caindo por terra. Jesus vai trabalhar no coração da tua esposa, do teu esposo, e a vitória vai ser grande, você vai glorificar o nome do Senhor. Você crê nesta palavra? Então vá tomando posse, porque quem age na tua vida nesta noite é Deus, é Jesus o nosso Rei, é Ele que entra nesta causa, entra neste lar, nesta família, para entregar esta grande vitória nesta noite. Aquele que não renunciar a tudo, não é digno de ser meu discípulo, disse o Senhor. Renuncia aí esse mau costume que você tem. Aleluia, tem que renunciar aos maus costumes. O costume de estar aumentando as coisas. O costume de estar murmurando da doutrina do Senhor. O costume de estar aí sonegando o dízimo do Senhor. Todo crente fiel, ele é dizimista fiel. Isso aí não é uma obrigação não, porque nada é obrigado. Mas todo crente fiel sabe, preste atenção, uma igreja de sã doutrina, ela não depende, mas ela precisa muito do seu dízimo e oferta para fazer as missões, as construções, para enviar missionários e assim sucessivamente arcar com os custos da obra de Deus. Por quê? Porque uma igreja de sã doutrina, ela não se mistura com político. Quando você vê uma igreja misturando com deputado, com vereador, com prefeito, é porque o pastor é carnal, é avarento, é mundano e é um falso profeta. Ele não é de Deus. Porque quem é de Deus não precisa se misturar com a política. Deus vai enviar pessoas para contribuir com amor, e também uma igreja de doutrina não precisa estar fazendo campanha de prosperidade, não. Vamos fazer a campanha, você vai dar R$100 e vai levar uma garrafinha de azeite. Isso daí, irmão, é macumba, isso é mentira. Para Deus abençoar a tua vida, não precisa tu dar dinheiro, não. E não precisa tu levar uma garrafa com água para casa, uma garrafa, aleluia, cheia de óleo, ou 1 quilo de sal, não, uma rosa, não. Precisa você levar a palavra de Deus no teu coração. Eu estou falando aqui, explicando, porque às vezes quando a pessoa vê falar de dízimo, quem não fala de dízimo é porque não teme a Deus, é porque é um ladrão, rouba a Deus. Aleluia. E tem pessoas que dizem que até esquece de devolver o dízimo. Isso é falta de vergonha na cara, irmão. É pessoas que faltam se converter. Aleluia. Porque a obra de Deus, ela precisa desta contribuição para enviar missionários, para construir, para zelar da casa de Deus aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, a obra de Deus, ela vai precisar. Mas quando partimos daqui, tudo aqui vai ficar, vai subir só os crentes comprados, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Entenda isso. Aleluia.
Então você que é contra o dízimo, amém? Você é contra a obra de Deus. Engraçado que tem pessoas que pregam contra o dízimo, mas está lá pedindo dinheiro para político, dinheiro sujo, dinheiro de roubo, de engano, dinheiro de fraude. Aleluia! Louvado seja Deus. Não, você é de Deus? A Bíblia fala que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então tem que renunciar a esta avareza do coração também, porque tem pessoas que é avarento. Aleluia! Tem crente que é avarento, irmão. Ele sonega o dízimo, e a Bíblia fala que é o dízimo e as ofertas alçadas. Quem assim faz é abençoado. Quem sonega com maldição será amaldiçoado. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então, vamos fazer uma renúncia, nos esvaziar, abrir mão da nossa vontade, do nosso ego, do nosso querer, para fazer a vontade do Senhor, o nosso Deus. Porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Então fique com esta palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações. Deus é bom, meus irmãos. Deus é fiel. Aleluia, para o seu povo. Então guarde aí no coração esta palavra que o Senhor trouxe nesta noite maravilhosa. Amém? Medite bem. Olha, tem muitos exemplos de pessoas que renunciaram. Amém? Pessoas que renunciaram, mas lá na frente receberam algo maior. Lembra de José? José renunciou à prostituição. Ele não quis se deitar lá com a mulher de Potifar, não. Mas olha, ele ganhou lá uma posição bem elevada, lá no Egito, que todos reconheceram que Deus era na vida dele. E não foi achado na terra do Egito um homem que tivesse tanta sabedoria como ele, como José. Sabe por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus. Ele renunciou ao pecado para ser cheio do Espírito Santo. Lembra de Daniel? Daniel renunciou também. Ele renunciou ao manjar do rei da Babilônia. Ele não quis comer, só quis comer hortaliça, quis beber água. Mas o que foi que ele recebeu? Ele recebeu força. Aleluia, ele ali ficou mais forte, mais inteligente do que os que sentaram para comer na mesa do rei. Quem come da baboseira do pecado, meus amados irmãos, é louco, é tolo, mas quem deixa o mundo e abraça Jesus é sábio. Aleluia! O caminho dos, meus amados, do sábio é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Glória a Deus, glória a Jesus. Renuncia a tudo que não é de Deus. Aleluia. Tem pessoas que dizem que é crente há tanto tempo, mas ainda tem coisa do mundo guardado. Ainda tem fotografia do tempo que estava lá na praia, seminu, meus amados irmãos lá, seminu. Tem pessoas que ainda tem fotografia jogando futebol. Renuncia a essas coisas do passado. Tem pessoas que ainda tem uma arma guardada na sua casa. Sabe por quê? Porque você é rebelde. Deus não vai cumprir a promessa dele na sua vida enquanto você não jogar fora isso, enquanto você não renunciar esta maldição da tua casa. É por isso que as coisas estão dando errado, porque Deus já te avisou e você está insistindo no erro, você está insistindo aí no pecado, no engano de Satanás. Joga fora esse instrumento do diabo da tua casa, da tua vida. Aleluia, e você vai receber as promessas de Deus da tua vida, meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quantas pessoas, irmãos, que ainda faltam renunciar aquele velho costume, aquela gíria maligna. Pessoas que ainda falam gíria, xingam, palavrões. Renuncia esse linguajar que não é do céu, que não é do povo de Deus. Renuncia a tudo para ser discípulo de Jesus, para ser um herdeiro do céu, para ser um vencedor, uma vencedora. Tem que ter renúncia. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus nos abençoe.
Que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Louvado seja Deus. Saiba, meus amados irmãos, que tudo aquilo que você renunciar, porque renunciar aquilo que você não gosta é fácil, mas eu quero dizer que renúncia inclui abrir mão da tua vontade, do teu querer, do teu desejo, para fazer a vontade de Cristo. Isso é renúncia. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso é renúncia, para que o Senhor nos alcance com seu grande amor e possamos ser regenerados, porque a regeneração, ela é uma ação de Deus, uma ação divina. Aleluia. Mas a renúncia, ela é uma atitude minha e sua. Aleluia. É nós que temos que renunciar. A renúncia é algo que é nós que temos que fazer. Então aprenda e fique com esta palavra em seu coração e que Jesus nos abençoe. Oramos a Deus agora. Grande Deus, eterno e soberano Pai, mais uma vez clamamos pelo teu nome, pedimos a sua misericórdia, que esta palavra alcance o recôndito de cada coração e que nós possamos renunciar a tudo aquilo que a nossa carne gosta, que a nossa carne quer, mas que não é para nós que somos salvos. Que possamos renunciar o mundo, o pecado e toda a bagagem do inimigo, para te seguir, Senhor, para fazer a sua vontade. Ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, olha esta pessoa que precisa de um milagre, mas ainda não renunciou às redes sociais, não renunciou o Zap, o Facebook, não renunciou à televisão, não renunciou, meu Pai, os costumes mundanos. Ajuda esta pessoa a renunciar, para que o teu grande amor nos alcance e possamos ser transformados, regenerados, lavados, comprados, remidos pelo teu sangue. Deus Santo, que esta palavra alcance os que estão perto e os que estão longe, que atravesse fronteira e chegue aos outros países, tribos, línguas e nações, para que pessoas que estão no engano sejam despertadas e possam renunciar enquanto há tempo. Ó Deus poderoso, muito obrigado. Eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui falando da tua palavra. Fala, Senhor, e confirma a tua bênção, a tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que estava doente, receba a cura e agora. Você que estava fraco, seja fortalecido. Você que estava cego, abre os teus olhos e começa a ver o Deus operar e agora pela fé. Você que estava na cadeira de roda, levante. Você crê na palavra de Deus? Então coloca a tua fé em prática, porque tudo é possível ao que crê. Levante desta cadeira em nome de Jesus. Aleluia. Você que estava aí sentindo esta dor, procura, porque ela não está mais. Jesus já arrancou pelo poder da sua palavra. O teu casamento que estava em crise, Jesus já jogou por terra a pombagira. Está entrando com a providência e te dando vitória, direção, te dando paciência, consolo e paz. Aleluia. Você crê na palavra de Deus? Então receba a tua vitória na tua vida, no teu lar, na tua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossa irmã Lélia lá no Maranhão, nossa irmã Neuza Marconde, nossa irmã Railde, nosso irmão Marcelo Quadros, nossa querida irmã Valéria de Jesus. Também aqui o canal A Sã Doutrina, a nossa irmã Diamária, né? Deus abençoe, irmã Diamária. Nossa irmã Margarida, Deus abençoe. A irmã Margarida, nosso irmão Edson Santos, nossa irmã Andréia Pereira, pastor Adriano, nossa irmã Sara, juntamente aí com nosso querido irmão, nosso nobre irmão Mitielso Tavares. Deus abençoe nossa irmã Cleide Amaral, nosso querido irmão Marcelo Quadros. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
E também aqui eu quero deixar um forte abraço e a paz do Senhor para ele mesmo. O nosso querido irmão Varlindo. Irmão Varlindo já estava aí. Aleluia. Será que não vai falar o meu nome? Um abraço para o irmão Varlindo. Estou orando por você. Que Deus lhe dê saúde, vitória e muita bênção. Ore pelo irmão Varlindo. O irmão Varlindo é um ancião, pai do nosso irmão Marcelo Quadros. Ele já faz parte deste rebanho. Aleluia. Presente ele, tem sido ali um grande herói da fé. Ali, meus amados, em Ponta de Pedras. Um guerreiro de Deus. Então, meus amados, Deus abençoe a todos que participaram desta live. Nossa irmã Silvânia, nossa irmã Francisca. A todos que participaram. Não é possível aqui falar o nome de todos, mas que Deus abençoe a todos que ouviram e aqueles que vão ouvir, que a boa mão do Senhor alcance nossa querida irmã Odete Quirino, nossa irmã Keila Souza. Deixo aqui meu forte abraço, tenham todos uma boa noite e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Na verdade, assim disse Jesus. Quem tem ouvido que ouça o que essas frases traduz. Quem crer e for batizado já será salvo e recebe a luz. Quem crer e for batizado já será salvo e recebe a luz. Nosso Senhor Jesus Cristo veio em encontro de São João para receber o batismo lá no Rio do Jordão, para cumprir a Escritura e as criaturas de salvação, para cumprir a Escritura e as criaturas de salvação. Jesus, ao sair das águas, olhou para o céu e orou. Nosso Pai Celestial na hora manifestou: este é meu filho amado, a quem me comprado cheio de amor. Este é meu filho amado, a quem me comprado cheio de amor. Na hora o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. Quem estava ali converteu. Se ouviu uma voz comovente, o fogo presente deu glória a Deus. Se ouviu uma voz comovente, o fogo presente deu glória a Deus. Jesus Cristo é universal, está em todos os corações. Quando ele voltar ao mundo, é o fim das tribulações. Mas quem não nascer de novo não terá o poder nem salvação. Mas quem não nascer de novo não terá o poder nem salvação.